Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Carolina Burghi, sócia fundadora e CEO da JFL Living. Carolina, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por estar aqui conversando com vocês. Finalmente, uma mulher CEO. Todo mundo me cobra que eu preciso entrevistar mais mulheres, mas a Carolina vai me ajudar aqui, vai falar que ela realmente é minoria nessas reuniões agora online ou presencial antes da pandemia. E tem menos mulheres do que deveria ter no mercado, não só no mercado imobiliário, em geral, né, Carol? Não, eu brinco, né? Acho que hoje cada vez mais tem, né, mais mulheres. E eu acho que existe uma questão aí interessante, né? Dessas últimas conversas que está todo mundo tendo sobre essa história de mulher, né? De estar no comando, que acho que as próprias mulheres elas tinham ou se prendiam muito de poder crescer até pelas próprias, né, características femininas, de você ter filho, de você, né, cuidar de casa, etc. Mas cada vez mais eu acho que isso não é mais um impeditivo, né? A mulher ela tem filho, eu brinco, eu falo, a mulher é multifunção, a mulher consegue ter filho, trocar o carro, fazer reunião, tudo ao mesmo tempo. Principalmente agora nessa fase, né, onde a gente trabalha até mais em casa, por incrível que pareça, é muito mais difícil. Porque quando você está no escritório, você tem lá, né, 500 coisas que você tem que fazer, vai lá, racionaliza, tá tudo certo. Quando você está em casa, fica aparecendo tudo em cima de você. Mas eu acho que as mulheres cada vez mais têm chegado aí, têm acreditado em si próprias, que eu acho que é um grande ponto. E cada vez mais a gente tem visto mulheres no comando ou nas empresas em cargos, né, de chefia. Não sei, aí se é alguma pergunta específica, né? Não, mas eu sou muito cobrado por trazer mais mulheres aqui no Vem Pra Mesa. Eu tenho algumas entrevistas com mulheres, CEOs. Ano passado, em 2020, uma das entrevistas que eu fiz de maior audiência foi com uma CEO, uma garota, menina nova, pouco mais de 30 anos, CEO da Gamaro, que é a Cecília, que é um fenômeno, uma mulher super inteligente, CEO, e foi uma das audiências maiores aí que eu tive em 2020. Então, seja bem-vinda novamente e vamos conversar bastante aqui sobre esse mercado imobiliário, um pouquinho dessa parte financeira, que é bastante seu background, e tentar projetar alguma coisa do que vai vir pela frente. Eu lembro em 2018, foi quando apareceu as primeiras notícias da JFL, e sempre muito com foco no Jorge Felipe Lemann, né, o Pipo, filho do Jorge Paulo Lemann, e vocês vieram com um peso muito forte, né, de sócios com um background muito grande no mercado financeiro e com uma proposta diferente para o mercado imobiliário. Ao invés de construir e vender, seria de construir, reformar e entregar pronto 100% para locação, para aluguel, né? E diferente daqueles apartamentos compactos, estúdios, vocês vêm para uma linha de alto padrão, luxo, unidades maiores, serviços, né, como café da manhã feito por chefes, piscinas magníficas, áreas de lazer aí mais perto de hotéis do que de flats. Conta um pouquinho sobre essa ideia inicial lá atrás, como é que foi a criação da JFL. Pelo que eu li aqui, a ideia veio em 2015, né? A empresa foi criada em 2015. Em 2015 eu fiz uma lição de casa aqui, a gente tinha uma Selic inicial de 12,25 no ano e ela terminou a 14,25. Então, era bem mais difícil conseguir investimento do que imagino que foi ano passado, do que foi hoje, né? Do que é hoje. Então, contar um pouquinho aqui. Na verdade, a ideia veio de 2012, né? E existia aí... Não, eu estou contando que muita gente não sabe mesmo, tá? E a gente criou a empresa em 2015. O que acontece é o seguinte, existe esse é um mercado, né? Obviamente que a gente acabou fazendo um mix, né? Ou a gente pegou muitas ideias de um mercado muito mais desenvolvido, mas a gente abrasileirou, mas ele é um mercado muito desenvolvido fora do Brasil,
né? Principalmente Estados Unidos, Europa, hoje você tem América Latina, né? Acho que em todos os países, de alguma maneira, você tem esse mercado. A questão era como esse mercado era, vamos dizer, estruturado, né? Então, nos países, Europa, Estados Unidos, a grande maioria dona dos apartamentos para aluguel são fundos ou investidores institucionais, ou estão estruturados numa forma de fundo ou de empresa de capital aberto, onde você tem uma gestão profissional, mesmo que os investidores, no fim da linha, né, sejam pessoas físicas, inclusive. Aqui no Brasil, o mercado de locação residencial ele já existia, né, mas ele foi montado como um mercado muito pulverizado, com pessoas físicas detentoras dos imóveis, principalmente aí, né, um dos motivos que você está falando, por essa questão financeira econômica, que os ciclos econômicos aqui, né, são bem mais acentuados, o custo de capital era muito mais alto e o risco percebido também. Então, dificilmente as pessoas paravam e falavam assim, vou fazer conta e vou ver como que fecha, né, a conta com uma taxa de juros dessa magnitude, vamos dizer assim, né? E aí o que a gente fez, na verdade, enxergando essa Selic, né, e o mercado em 2015, quando a gente montou a empresa, foi aproveitar um mercado ou um mercado incerto para começar a comprar ativo, tá? Como, né, você bem mencionou também essa questão de arrumar investidores e investimento na época, não tinha só uma conotação, ele não vinha só alinhado, né, com essa questão da Selic alta, como de um período onde as incorporadoras tiveram muitos problemas, né? Não sei se você lembra, 2006, 2007 teve o boom dos IPOs das incorporadoras, sim. Muitas delas começaram a crescer, né, de forma talvez não tão sustentável, ou é difícil falar isso, né? Posso depois remudar isso. Pode. Mas vamos lá. 2006, 2007 teve o boom das incorporadoras, e aí 2012, 2013 começou a ter uma crise, né, mais econômica no Brasil, onde essas incorporadoras tinham crescido muito, começou a ter os distratos, né? E aí as incorporadoras acho que não estavam preparadas na estrutura de capital para conseguir lidar com isso de forma, né, vamos dizer, vendo o que estava acontecendo, e muitas dessas incorporadoras sofreram muito. Então, o próprio segmento imobiliário ou de incorporação estava sofrendo muito na visão dos investidores. Então, você ia falar, olha, eu quero dinheiro para fazer investimento em residencial ou para incorporar, era meio palavrão, né, quando a gente começou a montar a empresa. E risco de obra, não sei se você lembra também, as empresas elas estouraram muita obra. E o custo de capital fazia com que a gente tivesse muito questionamento, não só do equity, né, de investidores de equity, como de dívida. Os investidores de equity, como são um pouco mais propensos a risco, foram os investidores que acabaram, né, entrando com a gente aí, e aí, como você falou, em 2018, quando a gente começou a aparecer um pouco, foi quando a gente teve o investimento da Denson, que é uma empresa que é controlada pelo Marcel Telles. Então, foi o primeiro ativo pronto que a gente comprou, né, o quase pronto, que foi o V-House, que foi quando a gente começou a aparecer um pouco mais. Primeiro, a gente estava lá trabalhando dentro de casa para montar a estrutura, para depois a gente, né, então, com o primeiro ativo pronto, começar a explicar o que a gente tinha, não no papel, e sim na realidade. Tá? O V-House vocês compraram da Related, né? A gente comprou da Related. Aí o que a gente fez? Também um pouco o que você falou. Ao invés da gente fazer apartamentos compactos com cara de flat, a gente acreditava. E a gente mirou no que a gente acha que é a casa das pessoas. Então, quando você fala casa, é muito tênue, né? O tamanho ou características que fazem com que uma pessoa passe a enxergar um mesmo, vamos dizer, tijolo, como casa ou como hotel, vamos dizer, ou como casa ou como flat, né? Mas a relação que essa pessoa tem com o tijolo é muito importante, porque como ela vai cuidar, se ela vai conhecer as pessoas do lado,
a questão de segurança, a questão de giro. Então, quando a gente fala que a gente estava montando um projeto, né, o que a gente queria proporcionar para as pessoas era casa. Dito isso, contratos de mais longo prazo, long stay. Dito isso, apartamentos maiores, para que a gente tivesse essa característica tênue, né, o que a gente conseguisse colocar dentro do tijolo, as características que a gente achava importante, porque as pessoas tratassem isso como casa, a gente acabou indo, então, para apartamentos maiores, em realizações nobres, em localizações nobres, mas com essa característica que a gente falou, e que você mesmo falou, de apartamentos maiores com áreas comuns muito boas, né? Apartamentos mobiliados, montados, com algum tipo de serviço. Isso, obviamente, né, veio também de um pouco de pesquisa, inteligência, né? E aí você fala, inteligência artificial, né? Tem um pouco disso, né? Por quê? A gente não foi à toa que a gente colocou arrumação nos apartamentos. Não foi à toa que a gente entendeu que tinha que ter uma separação entre quarto e sala e que era importante ter um lavabo onde as pessoas, você pudesse receber as pessoas em casa, né? E não tivessem que passar pelo seu quarto para ir ao banheiro. Não foi à toa, né, que a gente deixou os apartamentos com uma cara, de novo, mais de casa, com mais armários, com que as pessoas pudessem colocar as coisas dela, né, versus um flat, um hotel. Então, tudo isso foi, de alguma maneira, pensado. Obviamente que ela foi testada, começou a ser testada em 2018, mas tudo por trás teve um motivo, não foi um achômetro, simplesmente, entendeu? O que a gente não sabia se era isso ia dar certo ou não. Então, qual foi a característica do nosso produto? Por que a gente falou, olha, não vou fazer apartamento compacto, vou fazer contrato de longo prazo, quero ter essa área assim, vou ter algum tipo de serviço, que aí as pessoas costumam, né, talvez até confundir com flat hotel. Foi porque a gente identificou o que era importante numa casa, onde a gente poderia agregar valor numa casa, nos dias de hoje, onde a gente vive, né, uma rapidez, e informação e trânsito, né, e uma necessidade de mobilidade maior, o que era esse produto. E foi aí que a gente montou, então, os produtos com tamanhos maiores, 100% mobiliados, 100% equipados, né, considerando que aqui no Brasil a dificuldade, o tempo que você tem para montar um apartamento, né? Então, eu preciso mudar amanhã, vai achar um apartamento para você mudar amanhã. Você não ia, você tinha que ir para um flat, para um hotel, né? E a característica de ser apartamentos de mais longo prazo, nossos contratos serem de longo prazo, onde a gente consegue ter segurança maior, menos giro, as pessoas se conhecendo e fazendo com que esse sentimento de casa, de comunidade, de segurança esteja presente no produto. Então, a gente olhando, ele parece mais simples, né, hoje. Mas tudo isso foi pesquisado e pensado do porquê que a gente ia montar assim. Fora isso, por que a gente tinha que ter controle do condomínio ou prédios inteiros, para que a gente pudesse, não só na parte, né, do investimento, garantir o nosso retorno, mas para que a gente pudesse garantir para o morador, né, que ele tivesse todo este atendimento que a gente está falando. Então, como que eu garanto que eu não vou ter gente entrando e saindo que eu não conheço? Se eu não for dona ou se eu não tiver o controle sobre as pessoas que estão entrando, entendeu? Ou sobre o tipo de contrato que está lá dentro. Como que eu vou garantir que em todo apartamento que essa pessoa entre, ela vai ter o mesmo sentimento? Ela não vai estar a mesma cara, mas o mesmo sentimento. Se eu não tiver acesso a todos os apartamentos para fazer da mesma maneira, como que eu vou garantir que esses apartamentos vão estar sempre, vamos dizer, na qualidade que eu estou me comprometendo a ter? Que eles estão sempre novos, que está tudo sempre funcionando, se eu não for a pessoa que está mexendo nesse investimento. E como que eu vou garantir que eu consigo dar isso num preço interessante, se eu não tiver também controle do custo? Então, tudo isso foi o que, vamos dizer, montou aí o produto, entendeu? Agora, sobre público-alvo, eu estava dando uma olhada numa apresentação sua recente e você colocava como 3 grandes públicos os solteiros, as pessoas acima de 60 anos, né, que sofrem da síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem de casa, e casais sem filhos.
Esses ainda são os grandes públicos para vocês ou a pandemia alterou um pouco o perfil do público-alvo? Então, não só a pandemia, tá? Eu acho que existe aí esse grande público e, de novo, cada prédio, né, dependendo da localização, ele vai ter características diferentes de público, né? Mas eu acho que não só a pandemia, mas a gente ter deixado, a gente não ter carimbado, né, o prédio como isto ou é aquilo, possibilitou a gente enxergar talvez até públicos que a gente não imaginava. Então, hoje, tem muita gente, hoje o nosso público é entre 25 e 50 anos, na média, tá? Tem casais, a gente falava do Double Income No Kids, tem muito. Pessoas que vêm a São Paulo e precisam de um espaço, ou ficam mais do que 3, 4 dias por semana em São Paulo, né? Então, não são expatriados diretamente, mas são expatriados de São Paulo. Mas hoje a gente vê muita gente com filho, tá? Então, assim, era uma coisa que a gente não imaginava, que a gente ia pegar tanta família, né? Hoje a gente tem família e muita gente com filhos, tá? Então, assim, 25, 50 anos, 60% homem, 40% mulher, muita gente separada, né? Então, vamos dizer que desses homens, 45, 50% são ou solteiros ou recém-separados ou separados, então que tem aí, que entendem essa facilidade, mas que os filhos frequentam a casa, então precisam, durante algum período da semana ou de alguns dias ou finais de semana, tem crianças, tá? Então tem filhos, recém-casados que têm o primeiro filho, então acabam tendo nenês, né? Acabam tendo realmente crianças no prédio, muito expatriado, e um mercado corporativo, que não era um mercado que a gente tinha pensado inicialmente, mas que acabou não só na pessoa física, que vem muito para São Paulo, né? E que precisa de um espaço para, né, durante a semana e que prefere ter uma casa a ficar num hotel, como o mercado corporativo que traz muita gente de fora de São Paulo ou do Brasil, e aí não é a pessoa física alugando, é a empresa alugando para deixar essas pessoas nos apartamentos. Então, está dando, vamos dizer, uma casa para essas pessoas e não um espaço, um hotel, um flat para essa pessoa vir durante a semana ou ficar 3 meses ou 6 meses ou até, né, de novo, 30 meses ou para frente. Então, a gente tem um público corporativo, um mercado corporativo que tem aluguéis de 1, 3 meses numa tipologia de apartamento, até apartamentos de 40, 50 metros, e tem pessoas, né, tem contratos de mais de 30 meses em apartamentos de 150 a 200 metros. Esse era um Legal. mercado que a gente não esperava, tá? Um mercado que a gente não estava mirando, mas que acabou sendo um mercado bem importante pré-pandemia, tá? Pós-pandemia, virou bastante. Então, o mercado corporativo diminuiu muito e o pessoa física a longo prazo aumentou muito. E o que aconteceu, conforme, né, a gente previa, né, nessa questão de casa, foi o que as pessoas procurando espaços maiores. Então, a característica dos nossos contratos, tá? O prazo médio dos nossos contratos aumentou muito. Tá? A gente tinha aí, quando a gente pega o corporativo, 3, 4 meses, um prazo médio de contrato de 10, 12 meses. Hoje a gente tem um prazo médio de contrato nos prédios de 18 a 25 meses, né? Dependendo aí do mês, porque está voltando um público corporativo. A gente chegou a bater 28 meses de prazo médio nos 2 prédios que a gente está operando hoje. E com uma característica muito mais pessoa física alugando direto do que corporativo. Então, imagino eu com uma inadimplência baixíssima. Baixíssima. Inadimplência, para não dizer que é zero, né, porque tem um pouquinho de atraso, perda zero. Tá? Então, é uma inadimplência de atraso de pagamento um pouquinho e não de falta de pagamento. Tá? E o início da JFL, do JFL Living, foi na aquisição de ativos prontos, né, de empreendimentos ou em fase final ou prontos.
e agora vocês já estão construindo seus próprios edifícios, seus próprios empreendimentos. Qual que é o tamanho que está hoje os ativos, as unidades? O que você pode falar em números? Então, hoje a gente tem 10 prédios dentro do pipeline, né? Os 10 na cidade de São Paulo, em bairros... Bairro de São Paulo. Então, de novo, a gente começou entendendo... só para voltar um pouquinho, então, qual que sempre foi nossa ideia? Nossa ideia nunca foi fazer um prédio. Olhando mobilidade e entendendo que a gente, a JFL tem um bom produto para as pessoas que estão em transição, sejam essa transição de 1 mês ou de 10 anos, né? E considerando, e aí voltando para a questão do tijolo, que a gente não está vendendo tijolo, a gente está vendendo, né, experiência, que essas pessoas pudessem ter experiência, mesmo que elas não tivessem mais naquela localidade. Então, a gente sempre imaginou que a gente ia montar uma plataforma, né, em algumas regiões de São Paulo, estratégicas, inclusive para que essas pessoas, ao longo desse período de transição, né, a gente pudesse atender. Então, a pessoa, sei lá, é novinha, aí teve filho, teve o primeiro filho, teve o terceiro filho, eu quero ter produto para atender. Então, essas pessoas tinham que ter mobilidade entre os nossos produtos, né? Obviamente que, como você falou, comprar prédios prontos 100% é complicado, né? Para atender todas as características que a gente queria. Então, a gente sempre imaginou que a gente ia ter que fazer incorporação ou que a gente tem que fazer prédio do zero. A crise, né? Aí 2017, 2018, possibilitou a gente achar prédios prontos ou quase prontos que diminuíram muito esse nosso ciclo de aprendizado. Mas, assim, hoje, se você for olhar, né, nosso pipeline, a gente tem 30% prédio pronto em número, né? 3 prédios que a gente comprou pronto ou quase pronto e 7 que a gente comprou do zero, né? E a tendência é que isso continue até que, em algum momento, as incorporadoras possam entender que nós somos um bom cliente e mude, né, também o custo de capital e a forma dos incorporadores trabalharem no Brasil. A gente... Vocês ainda estão compradores ou agora é mais construtores? Não, ainda somos compradores. Mas compradores e incorporadores. Então, a gente acabou recentemente, a gente entrou em 3 projetos, né? Eram projetos, de novo, não é que a gente estava negociando ontem, eles já vinham em negociação faz tempo, mas a gente acabou fechando este ano, começo do ano, 3 projetos. Um na São Gabriel com a Mina Barreto, um na Lorena e um no Itaim. Tá? Então, a gente continua crescendo, a gente acredita muito no nosso modelo de negócio. O que a gente pode fazer, de novo, como eu falei, é mudar, dependendo das regiões, um pouquinho classe de renda e tamanho de produto. Então, a gente imaginava, e eu saí um pouquinho da sua pergunta, né, porque eu entrei nisso, a gente imaginava em 2018, 2015, quando a gente começou a comprar os projetos, 2016, que a gente estava fazendo assim uma super aposta tendo apartamento de 150 metros, né? O super aposta porque o mercado questionava, né? Então, a gente tinha lá, no máximo, até 150 metros previsto e 30% do prédio. Hoje, a gente tem 50% do prédio acima de 90 metros até 350, entendeu? Então, assim, o produto ele vai mudando um pouco, mas a gente está cada vez mais, se você pensar, ampliando o tamanho de apartamento, começando a atender um outro público, um público mais família, ou que precisa de apartamento maior. E da mesma maneira, dependendo da região, a gente pode estar atendendo um público mais millennial, né? Mais novo. Então, que tem características diferentes de um prédio, por exemplo, e que talvez tenha uma renda um pouco menor. Então, assim, o crescimento a gente continua. A gente tem lá qual é o tamanho do nosso crescimento inicial dentro deste público, vamos dizer, em regiões nobres, e teve um motivo para que a gente começar ou continuar, né, nesse tipo de produto, porque, voltando às máximas do mercado imobiliário, location, 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 quando a gente começou a comprar ativo, que você falou, como estava a taxa de juros, como estava o cenário econômico, existia um risco do nosso produto
ou do nosso negócio não dá certo, o que a gente estava olhando? Qual era o valor do ativo por trás? E a gente sempre continua olhando qual é o valor do ativo por trás, qual é o valor da liquidez desse ativo por trás. Portanto, desde que, num primeiro momento, a gente estava em regiões nobres, né, que faziam com que os produtos dentro dessas regiões tenham uma dada característica e atendam um tipo de renda. O que não quer dizer que a gente não possa ampliar isto, tá? Mas sim, a gente continua comprador. Voltando aí a essa questão de quantos que a gente tem em desenvolvimento, né? E se a gente está desenvolvendo, hoje a gente tem aí, então, 7 projetos em desenvolvimento, 2 funcionando, com o terceiro, que acabou de sair a Bits, e deve abrir daqui a 1, 2 meses. Então, por isso que eu já considero ele operacional, tá? Agora, e falando em número de unidades, no início vocês tinham uma meta de ter cerca de 800 unidades em operação. Hoje, vocês estão próximos a isso? A gente, com os projetos prontos, a gente tem mais. Hoje a gente tem perto de 1.300 unidades. Já, tá? Então, se meus projetos estivessem todos prontos hoje, a gente tem 1.300 unidades. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? Agora, olhando um pouquinho o mercado americano, que é um mercado muito mais maduro, né, não só nessa questão de aluguel, de locação, eu entrevistei, ano passado, eu fiz uma entrevista muito boa com Carlos Vaz, que ele é CEO da Conte, é um brasileiro que está há muitos anos no mercado americano, e ele atua basicamente com multifamily, né? Ele compra aí ativos, aluga, e no início da pandemia realmente deu um boom nesse segmento no mercado americano, e é algo que no Brasil ainda a gente não conhece dessa mesma forma. Quando vocês trouxeram essa ideia, e imagino que vocês têm aí fundos aí de fora do Brasil, como é que foi essa adaptação ao Brasil, ao modelo brasileiro, que é um pouco diferente do americano? Quando a gente trouxe a ideia, eu brinco, eu falei, a gente era ET, né? A gente falava que a gente ia fazer apartamento bem localizado para alugar X, mobiliado, né? Falavam, um bando de doido. Vocês estão malucos. Estão malucos, certeza. Por isso que, na verdade, assim... É difícil fechar conta, né? Todo mundo falava que é difícil fechar conta. É difícil fechar conta. Sabe aquelas máximas do mercado? É arriscado, a lei do inquilinato é ruim. E então, né, desculpa para não fazer, todo mundo tem, né? Cabe a você ir lá e falar, bom, qual que é a minha desculpa, ou por que eu acredito que eu tenho que fazer, né? Então, no primeiro momento, obviamente, o mercado americano e esses fundos lá fora, eles entendiam muito mais o que a gente estava fazendo, mas lá o mercado ele é tão subsegmentado que eles questionavam a mistura que a gente fez um pouco, né, do multifamily, ou quando você falava vou atender o corporativo, para eles corporativo não é 100% imobiliário. O multifamily alta renda é totalmente imobiliário. Então, poxa, mas vocês misturaram tudo. Como que é alguém que mora num apartamento de 40 metros conviver no mesmo prédio de alguém que tem 300 metros, né? Então, esse questionamento, por não entender tanto o Brasil, e por lá o mercado ser muito maior e totalmente subsegmentado, existia. Mas como business, eles entendiam muito mais, né? Aqui no Brasil, a gente realmente éramos ETs, né? Então, olhando aí o mercado lá fora, ele é um mercado gigantesco e hoje eu entendo que o Brasil já entendeu, e tem muita gente indo atrás, que ele também tem uma tendência a ser um mercado muito grande aqui também. A grande diferença, como eu falei, né, um pouco, não sei se eu saí um pouco da pergunta, mas como eu estou te respondendo, né,
No Brasil, este mercado de aluguel residencial, ele existe há muito tempo. Ele foi desenvolvido de uma forma diferente dos Estados Unidos e da Europa, né? Por quê? E lá foi desenvolvido também numa crise, né? Se for olhar os Estados Unidos, quando ele começou a ser desenvolvido, foi numa crise. Mas lá é muito mais fácil você pegar informação, os preços são muito mais estáveis. Então, ele é um mercado muito, vamos dizer, tão grande quanto seria aqui o mercado de laje corporativa, comparativamente de shopping, né? Nos bons Elevada momentos. a 10. Hã? Nos bons tempos. Exato. Mas lá, na verdade, é um tipo de produto dentro do segmento imobiliário que tem prêmio sobre esses outros subsegmentos. Aqui, a gente tinha desconto. E por que a gente tinha desconto? Porque, de novo, aqui esse mercado ele nasceu de uma forma pulverizada na mão de pessoas físicas que não estavam, de alguma maneira, capturando vamos dizer, tudo que podia ser capturado entre um ativo e outro. A informação era muito vaga, a forma de investimento, ou o que cada pessoa física tinha como compromisso de investimento, motivo de investimento, time de investimento, para que esse ativo, para alugar esse ativo, era muito diferente. Então, tem uma arbitragem, tem ainda, e tinha uma arbitragem muito grande entre os preços e o que você estava oferecendo para o morador para ele vir para cá. Então, assim, quando você pega o mercado lá fora, a gente ainda não... Hoje, eu acho que a gente começou a ver fundos lá de fora investindo no Brasil, né? Então, você vê o Vila 11, de alguma maneira, eu acho que tem dinheiro lá de fora, do fundo de Washington. A Cirela, com o CPP e com a Greystar, de novo, também trouxe dinheiro de fora, mas ainda, para eles, é muito pequeno. A própria Related, né? Quando começou a pensar no V-House, e esse foi um dos motivos porque eu acho que a gente conseguiu comprar esse ativo, ela pensou em trazer esse modelo lá de fora. A Related é uma operadora e uma detentora de ativos muito grande lá fora de multifamily, né? No meio do caminho, entrou que eu brinco, a formiguinha da incorporação, né? Que vira e fala assim, pô, mas por que você vai segurar? Você pode vender hoje e fazer o seu retorno na mão hoje. São produtos e características de investimento diferentes. O investimento incorporador, ele é um investimento de alta TIR e um giro curto. O investimento do cara de renda, né, tem um período mais longo, só que você tem uma TIR recorrente, talvez alta. Então, a Related foi lá no meio do caminho e mudou a renda para venda, mudou a característica dos apartamentos. Então, quando a gente comprou o V-House, a gente fez poucas mudanças na área comum, mas a gente fez muitas mudanças nos apartamentos, porque os apartamentos lá, eles eram, na grande maioria, apartamentos de 40 metros. A gente tem lá 78, 136, 118, 89, 257, entendeu? Então, assim, os apartamentos, a gente deu essa mudada, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que esse mercado é um mercado muito atrativo para os investidores de fora, que os investidores estrangeiros entendem muito, mas que a forma de replicar ele no primeiro momento no Brasil teve que ser criada, né? Ela não tem... vamos até um pouco mais longe na questão de REITs, que é como a grande maioria desses fundos ou investidores entram nesse ativo lá fora, e aqui a gente tem o fundo de investimento, uma SA. Né? Você tem lá o novo mercado ou fundo de investimento. Lá você tem um benefício tributário para esse setor, você teve benefícios num momento de crise para o setor crescer. Existem incentivos governamentais para você colocar pessoas que não podem pagar, vamos dizer, esses ativos em ativos mais premium, você tem um benefício tributário na companhia. E aqui, quando você vai fazer um fundo de investimento imobiliário, você não consegue colocar a governança de uma SA, e quando você vai fazer uma SA, você não consegue colocar o benefício tributário de um fundo imobiliário. Então, tem muitas diferenças ainda, mas eu acho que cada vez mais isso vai ficar mais próximo. Não só no modelo de operação, como no modelo de financiamento.
guardado as proporções do risco, né, e do prêmio de risco que você tem que ter de um mercado para outro. Sim, e falando de fundo imobiliário, vocês captaram no final de 2020 150 milhões de reais. Isso. É uma quantia significativa, até perto de outras empresas que se arriscaram e captaram muito menos. E em 2019 vocês já tinham captado 78 milhões com um CRI. Vocês fizeram uma emissão de certificados recebíveis e fizeram, acho que, a primeira captação. O fato de você vir do mercado financeiro, né, ter todo o lastro do mercado financeiro, e você também ter do seu lado Jorge Felipe Lemann, herdeiro do Lemann, isso ajuda, isso atrapalha? Então, Porque no primeiro momento, eu imagino ter um Lemann na constituição da empresa, no PDF de apresentação, isso muitas vezes ajuda, mas deve ter gente que olha e fala assim, pô, se não der certo, o pai vai lá, vai comprar metade, vai comprar tudo, vai fazer um aporte. Vocês devem ouvir muito isso também, infelizmente. não, a gente ouve muito isso e a gente tinha muita dificuldade das pessoas entenderem por que a gente estava pedindo, ou por que a gente estava captando o investimento, né? Porque se o cara é tão rico, por que ele vai deixar eu entrar no investimento? E se você para olhar, né, o formato como eles sempre cresceram, eles sempre deram, né, eles sempre foram controladores ou deram, né, o seed money e sempre dividiram risco e sempre deram oportunidade para outras pessoas entrarem, até por entender, você quer ser dono, né? Qual que é o risco que você tem? 100% de um ou 50% de 30, né? Então, assim, e aí entra um pouquinho, né, de o que são as empresas, né? Então, assim, no primeiro momento, a gente atrapalhava na captação de recursos, vamos dizer, de sócios, ajudava e sempre ajudou, logicamente, um pouco na questão de financiamento, né? Porque, querendo ou não, é o que você falou. Na hora H, se der algum problema, eles vão lá e pagam, mas não é assim, e não é fácil, Claro, né? claro. Você tem que pensar, poxa, se eu fizer na hora H o cara ir lá pagar, eu quebrei minha empresa e, né, a gente não tem essa empresa para frente. Então, por mais que pareça para o mundo, né, que é mais fácil, não é, muito mais difícil, tá? Porque não só existe o investimento próprio, então, assim, né, e isso a gente gostou de falar quando a gente foi captar o fundo, né, o FII, e muita gente acha que quem fechou o FII foi dinheiro próprio e não foi, tá? A gente não teve R$ 1 de dinheiro próprio, por quê? Porque o nosso fundo de investimento imobiliário, ele é sócio do dinheiro próprio. A gente não fez um fundo de investimento saideira, a gente não vendeu um ativo e falou, não estou mais aqui. Não, a gente continuou, foi uma forma de captação e uma forma da empresa crescer, mostrar para o mercado, inclusive, né, que o negócio para de pé sozinho. Não sei se vocês viram, a gente também, de novo, não falando mal de quem faz, mas foi a forma como a gente preferiu fazer, a gente não tem renda garantida. A gente não vendeu ativo que está no chão para ter renda garantida. O que a gente fez por um momento, né, de mercado incerto e volátil foi colocar uma preferência de renda para o investidor, num primeiro momento, com a nossa participação do ativo, para que ele entenda que, e aí voltando, esse investimento é um investimento de longo prazo. No curto prazo, se a gente receber um tiquinho mais de renda, um pouquinho menos, um pouquinho mais, o lastro e o valor imobiliário do ativo não muda. Mas para o investidor que está entrando uma primeira vez nesse tipo de produto, ele entender que ele tem lá uma renda que não é garantida, mas que ela está alinhada com o investidor, a ponto do investidor falar, enquanto você não receber, eu não recebo, pareceu para nós uma forma não só de dar um pouco de mostrar, e não dá, a resiliência do produto num momento Covid, um produto que o mercado não estava acostumado, como um alinhamento do sócio com os sócios fundo, né? Então, considera que você pode sim ter uma volatilidade alta no Covid, porque o mercado corporativo vem, a mobilidade, principalmente, né? Ela está complicada. Então, o que a gente falou, olha, não se preocupa com a mobilidade, a gente vai colocar a nossa renda ou a sua renda à frente da nossa. Mas não demos uma garantia de renda para que o mercado entenda a resiliência do negócio, que o negócio fica de pé sozinho. Né? Então, a gente viu aí muitos fundos que deram garantia de renda, a hora que saiu a garantia de renda, o que aconteceu? Caiu absurdamente o retorno do investidor. O que a gente quis fazer foi falar, olha,
o ativo, se ele tiver 80% alugado, ele vai dar a sua renda. Tem uma série, eu estou sendo simplista aqui, porque tem uma série, né, de outras assumptions. Então, você está alugado, qual é o preço que alugou, qual é o prazo médio que alugou, qual é o custo, né? Mas eu estou falando assim, se ele tiver 80% alugado, você vai ter sua renda. Pode ser que no momento do Covid ele não esteja 80% alugado, como o meu histórico, neste preço, por causa de uma questão pontual, que a gente não tem muito claro quando ela vai acabar. Então, tá bom. Então, eu estou alinhado com você, vou te dar a renda antes. Tá? Então, esta foi a ideia do nosso produto. Tá? E eu acho que muita gente não enxergou isso. Tá? E, por incrível que pareça, muita gente também não sabia que a gente tem esses nomes por trás. Então, assim, eu te diria que esses nomes, num primeiro momento, eles ajudavam muito na questão de financiamento, porque eles têm aí, sim, né, de certa forma, um caixa para garantir, né, se tudo der errado, mas não ache que alguém trabalha com essa cabeça. Muito pelo contrário. Trabalha com... A cobrança é grande. Como que eu ganho R$100 a mais, entendeu? A cobrança é grande. A cobrança é grande. A cobrança é grande, é gigante. E ele está na sua frente, né? O Pipo, né? O Jorge Felipe, ele está lá no escritório todo dia. Então, assim, não existe... Aí você fala, vou incentivar a fazer o investimento errado, porque eu vou acreditar que se tudo der errado, alguém aqui, o papai vai, né, cuidar. Não existe, tá? Não existe para a gente, como não existe, acho que na própria família. Quem conhece, né, a forma como eles trabalham, pensa o seguinte: o cara, ele é filho do Jorge Paulo Lemann, que se ele, num primeiro momento, fez alguma coisa boa, é porque ele é filho do Jorge Paulo Lemann, mas se ele fez alguma coisa ruim, ele é filho do Jorge Paulo Lemann, entendeu? Então não tem, né, o cara não tem muita saída até ele dar certo. Então não existe essa de... E pelo contrário, porque se ele faz alguma coisa ruim, ele está usando o nome do pai, né? Então, A responsabilidade é gigantesca. Responsabilidade. Então, assim, eu acho que, de novo, eu não estou falando só da JFL, eu acho que olhando, né, como o grupo sempre trabalhou e olhando todos os outros filhos, etc. E de novo, eu não tenho toda a base para falar, tá? A gente pode chamar ele depois para falar, mas essa questão deles não poderem, eles não trabalham na empresa do grupo, eles estão no conselho, né? Você pode ser trainee, depois de ser trainee, você não trabalha mais em empresas do grupo, você pode criar o seu negócio, né? E aí você depois pode atribuir a mesma governança das empresas do grupo, mas existe uma governança muito grande em relação a isso, que não é de hoje. Então, existe aí um legado, né, que os filhos trazem, que tem aí sim uma facilidade, mas tem uma responsabilidade, um peso, às vezes, muito maior do que a facilidade que ele traz. Agora, vamos falar sobre o seu primeiro contato com o mercado imobiliário, que, pelo que eu olhei aqui, foi no IPO da Rossi e da Brookfield, é isso? Não, na verdade, meu primeiro contato com o mercado imobiliário foi no IPO da Klabin Segal. Klabin Segal. Eu trabalhava, né, numa boutique de investimento de M&A, que comprou a Ágora. Eu estava começando a montar a área de mercado de capitais e eu trabalhei no IPO da Klabin Segal, no IPO da Exetec, e depois eu acabei indo para as empresas. Então, eu saí de banco, fui para a empresa, depois eu saí de empresa, voltei para banco, né? Então, meu primeiro contato foi Klabin Segal. Na verdade, não o primeiro contato, mas o primeiro contato de capital aberto, né, vamos dizer assim. Então, a gente ajudei a empresa a fazer o IPO, depois a fazer o M&A com a Cetim, e depois aí, né, todas as questões das empresas que tiveram problema, a Binsegal foi uma delas, né? Não que eu ache, mas ela acabou sendo vendida para a Agra, junto lá com a Biara, e depois para a PDG. Não sei se vocês lembram disso. Sim, sim. Uhum. Aí eu fui para a Rossi, depois da Rossi eu fui para a Brookfield, e depois da Brookfield eu voltei para a banco. Sim. Né? E voltei para banco. Então, mercado... Eu sempre trabalhei em área financeira de planejamento estratégico, dentro dessas empresas, né? RI também. E depois, quando eu voltei para banco, então eu fiquei na área de investment banking, cuidando das empresas de novo. Então, eu sempre estava olhando tanto business quanto a área financeira, tá? Ou essa estruturação financeira. E em 2020, eu listei aqui pelo menos pouco mais de 20 empresas, 20 incorporadoras, construtoras,
que gostariam de abrir capital, de fazer o seu IPO, e no final do ano a maioria desistiu, acho que 4 ou 5 no máximo abriram capital. Na sua opinião, o que aconteceu? Por que essas empresas recuaram? Elas estavam muito entusiasmadas e aí elas viram que não iam conseguir chegar no que elas gostariam. O que você pode falar dessa sua experiência aí no mercado financeiro? Então, assim, é complicado falar. Acho que a minha opinião, assim, eu vou falar que bom que as que não estavam preparadas não vieram, porque não estar preparado acaba que, né, fere muito não só os investidores, como as próprias empresas, né? Tem gente que quer, às vezes, né, acho que dá um passo maior que a perna, ou que se empolga, e que acaba perdendo o que já tem por querer ter que prometer muito, né, para o mercado, mais do que talvez possa cumprir. Mas eu acho que muito disso foi precificação, tá? Então, o mercado estava aberto, obviamente, né, que toda vez que vem uma manada e teve muita oferta, eu até estou falando do fundo, a gente não foi uma captação fácil, porque a gente tinha muita concorrência. Os investidores têm o braço também finito, então eles começam a escolher o que eles vão olhar, né? E aí, algumas estão mais preparadas, ou vieram antes, acabam se descolando, e outras não. E eu acho que muitas delas não vieram porque não iam ter a precificação que precisariam ou que interessaria para que elas viessem, tá? Eu não acho que foi alguma coisa de business, né? E outras porque colocaram o pé no chão e falaram, poxa, não sei aí o que vai acontecer no curtíssimo prazo, né? Porque 2020, né? A gente já estava aí num mundo diferente e resolveram esperar para rever a estratégia. Mas eu acho que a grande maioria foi preço. Sim. Preço e, de novo, essa questão de tamanho e os investidores. Chega um momento em que você está com muita oferta, você tem que ter algum critério para o que você vai olhar. Então, se eu vou ter um critério por tamanho, as menores vão ficar. Se eu vou ter um critério por região, as que não estão nessa região vão ficar. Então, mas eu acho que foi um mix, mas eu acho que, de novo, o grande ponto foi preço. Sim. Agora, olhando as semelhanças que você enxerga entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário, o que você pode apontar? Poxa, então, eu acho que assim, eu sempre enxerguei o mercado financeiro muito, o mercado imobiliário muito linkados, né? Até pela forma como eu sempre trabalhei. E eu acho que eles andam muito juntos, né? Obviamente, olhando como investidor, né? Para mim é muito óbvio. Quando você olha para o usuário final, isso é uma necessidade. Então, às vezes as pessoas não fazem tanta conta, né? Sai um pouco do racional. Você quer morar ali, né? Você vai pagar mais ali. Isso, inclusive, no nosso produto a gente enxerga, né? Se alguém gostou da parede rosa, ele vai pagar mais para a parede rosa do que para a parede azul, e não é financeiramente racional, né? Mas eu acho que tem muitas semelhanças. O ciclo financeiro, o ciclo imobiliário, ele é um ciclo longo, ele precisa do mercado financeiro para ser impulsionado, né? Então, assim, eu nunca enxerguei eles 100% separados. Existiu um momento, né, em que esse mercado ele era muito menos, vamos dizer, desenvolvido financeiramente com investidores, mas você sempre teve por trás dinheiro. No Brasil não existe um financiamento. E, de novo, aí você vai no financiamento do banco, que também está muito alinhado. Então, ele tem um capital intensivo, né? E eu não consigo enxergar ele muito longe, né, do mercado financeiro nesse sentido. Muitas vezes ele é meio para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, né? Então aí do lado, eu estou te respondendo do lado investidor, né? Do lado usuário, aí é uma outra coisa. Aí não necessariamente, né? Você enxerga isso como uma coisa linkada, mas considerando a renda, como que você faz para ele crescer? Se você não tiver financiamento, não tiver mercado financeiro ajudando, você não teria todo o impulsionamento e teria um déficit habitacional muito maior. Então, é super importante que o mercado financeiro tenha se desenvolvido junto com o mercado imobiliário de alguma maneira. Se você voltar, né? Se a gente voltar, parar para olhar de novo, 2006, 2007,
o que aconteceu para que as incorporadoras viessem com esse boom de IPOs, que foi o alongamento do financiamento para a pessoa física, a constituição, né, da alienação fiduciária que dava segurança para o financiador, eles estão 100% crescendo juntos, né, ou de certa forma alinhados, né? Se fosse, não, acho que sem ter o mercado financeiro aí de alguma maneira ajudando, você tem aí um pouco de incentivo governamental, mas que eu acho que não é suficiente para impulsionar, ou não foi suficiente hoje para impulsionar, né, o mercado brasileiro. Então, eu acho que aí, cada vez mais, você vai ver o crescimento desse mercado alinhado a um aumento de entendimento ou de dinheiro alocado nesse mercado, pelo mercado financeiro. E fazendo um exercício de futurologia, né? Qual que é a sua opinião, Carol, sobre os possíveis cenários econômicos e fiscais para esse ano de 2021? Pô, futurologia tá bom aqui. $1 million question já virou $100 million question, né? E quanto que a Selic fecha em dezembro? Então, a gente... E aí eu vou falar, né? A gente prevê perto de 6,5, 7, tá? O que parece uma alta muito grande, mas se você considerar que a gente começou a investir com ela 12, né? Para a gente ainda, de novo, é muito bom. E é importante que a Selic suba para conter um pouco a inflação. Então, assim, o que a gente tem, obviamente, de novo, aí tem um exercício de futurologia, né, que sai um pouco da nossa mão na questão, de uma pandemia que estava, né, muito mais descontrolada e que hoje a gente vê muito mais controle, das decisões que nossos, né, governantes tiveram em relação a isso, né? Então, que talvez postergaram um pouco mais, mas, de novo, eu acho que hoje a gente vê luz no fim do túnel. Pode ser um mês para frente, um mês para trás, mas a gente está vendo onde que isso vai parar. Então, eu acho que a gente está olhando aí ainda um dígito, se for 6,5, se for 7,5, né? A gente está trabalhando com isso, desde que você tenha alguma segurança de inflação. Então, acho que a indicação agora, né, dessa última alta da Selic foi boa em relação a isso, né? Então, aí no exame de futurologia, se é 6 ou 7, o que a gente enxerga é um dígito com alguma contenção de inflação e, de novo, o mercado que estava crescendo nada vai acabar, né, voltando a crescer de forma sustentável, que eu acho que esse que é o principal ponto, né? Nem 8, nem 80. A gente começa a ter, de novo, uma volta sustentável, né? Não que impulsione tanto a inflação e nem, né, a taxa de juros, eu acho que a gente volta a andar um pouquinho no trilho. De novo, o Brasil é sempre uma caixinha de surpresa, né? Ano que vem tem Mas também eleições. onde cria um monte de oportunidades, né? Ano que vem eleições. Pode mudar tudo. Hã? Ano que vem é o ano de eleições. Exatamente. Então, por isso que eu digo, né? Cada dia aqui, e aí, de novo, vai um pouco não só a questão fiscal e as reformas, mas a gente tem aí alguns incentivos, talvez, não vou dizer errados, mas incentivos diferentes para os potenciais candidatos que podem atrasar ou mudar um pouquinho esse rumo, né? Acontece, não vamos ser, né, naíve e falar não, né? O negócio aqui, todo mundo, né? O cara tá alinhadíssimo com ser presidente do Brasil. Desculpa falar do presidente, não estou falando do presidente, estou falando dos políticos, né? Mas espero que estejam, né? Mas sempre em ano eleitoral a gente tem aí algumas surpresas, né? E a JFL tem planos de sair de São Paulo, da cidade de São Paulo, e para outras capitais? Então, hoje não quer dizer que não temos planos, mas não é a nossa prioridade, tá? Nossa prioridade hoje, eu diria assim, se a gente fosse sair de São Paulo capital, a gente ia mais para o interior, e hoje a gente não teria por que, num primeiro momento, sair de São Paulo, porque a gente acredita que o mercado de São Paulo é muito grande ainda, tem muita demanda, a gente tem aí, né, todos os ganhos, primeiro, foco, entendimento do mercado, né, que é importante, e você ter todos os ganhos de escala que você tem de ter esse time concentrado num primeiro momento, com foco e num mercado que ele tem muito crescimento. Então, para ir para um outro mercado, considera que a gente tem que replicar, né, essa estrutura. Então,
Então, também precisa ser um mercado que tenha, de alguma maneira, algum crescimento. Não, a gente não vai para um outro mercado para ter um ativo, tá? Mas existem sim ideias, existem estudos, mas não é para o curto prazo. Curto prazo a gente ainda está mais em São Paulo. Sim, São Paulo realmente tem muita oportunidade, é uma cidade com muita gente, muitos habitantes, vem muita gente de fora, aquilo que você falou, e para esgotar aqui tem que ser algo muito interessante para sair daqui e ter riscos maiores de operações mais longes, né, que você não pode controlar, né, estando lá do lado e visitando sempre. Muito bom, Carol. Quero te agradecer pelo bate-papo, foi muito legal conhecer a sua história, tudo que vocês vêm desenvolvendo aí dentro do mercado imobiliário. E gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para toda a nossa audiência. Bom, mensagem final, eu acho que assim, acho que a mensagem final poxa, agora você me pegou, Sérgio, depois a gente tira. De otimismo, uma mensagem de otimismo. Não, eu ia falar da mensagem otimista que eu acho, era o que eu estava pensando, mas assim, primeiro eu acho que quando você tiver uma ideia, né, e quando você acreditar em alguma coisa, é para você não deixar de acreditar, né? E fazer, né? Uma ideia não vale nada. E executar, não só... Fazer, vai lá, entendeu? Também não vai ser cabeça dura o suficiente para não, né? Mas tenta, né? Assim, a gente brinca que a gente fala assim, quanto mais não a gente escutava, mais assim a gente queria tentar aprovar, entendeu? De novo, de forma racional, né? A gente não foi para o irracional. Acontece às vezes tanto de você desistir, quanto de você acabar indo demais. E de novo, aí, com todos os percalços ou não percalços, acho que a gente aqui mostra que a gente acreditou no Brasil, a gente continua acreditando, né? E todas essas incertezas ou volatilidades e instabilidade trazem para a gente oportunidade. Então, também não ter medo de arriscar. Eu acho que a gente ter arriscado de certa forma, né? Com alguma... vamos dizer, algum hedge, vou falar isso de novo, então vamos lá, não ter medo de arriscar. Então, obviamente que a gente, né, mostrando aqui um pouquinho da nossa história, a gente arriscou tendo aí alguma, vamos dizer, nível de perda, um floor de perda, mas a gente arriscou, né? Então, acho que não ter medo de arriscar é o que faz com que muita gente seja aí bem-sucedido ou que seja feliz, né? Aí não vamos falar só de dinheiro, né? Mas arriscar aí em vários sentidos da vida traz aí às vezes um retorno, seja emocional ou financeiro, muito fora do que as pessoas estão esperando. Então, acho que eu diria, não tenham medo de arriscar. Ótimo, Carol. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.